Olá, seja muito bem-vindo ao Momento Resgate. Agora um momento aqui de transformação, né, que a gente pode ter. E hoje você pode ver que o programa está um pouquinho diferente dos outros formatos. Meu nome é João, geralmente eu fico ali nos bastidores, mas hoje eu estou aqui como apresentador e hoje a gente vai entrevistar o pastor Diego, né, e hoje vamos falar sobre alguns assuntos aqui, né, libertação, restauração, transformação de vidas e como Jesus continua transformando as nossas vidas, né. Lá em João 8:32, né, diz assim: "E conhecereis a verdade vos libertará". Pastor Diego, explica pra gente um pouquinho, né, desse contexto, desse texto e como ele se aplica nas nossas vidas. Perfeito, como diz o texto, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então eu creio que Jesus traz esta libertação. A pessoa que não conhece Jesus precisa de libertação. Nós às vezes achamos que somente algumas pessoas que tiveram envolvimentos com algumas outras religiões aí que vai precisar de libertação. Não, todo aquele que não conhece Jesus precisa de libertação. E a libertação acontece com o visitar de Deus, através do Espírito Santo. Essa pessoa, em algum momento na sua jornada de vida, tem um encontro real com Jesus, entrega a sua vida diante do Senhor, confessando Ele como o único, suficiente Salvador. E aí nós cremos que há libertação. Libertação do quê? Do pecado, da escravidão do pecado. Essa pessoa é visitada por Deus, entrega a vida a Jesus, e em Efésios 1:13 vai dizer que ela é selada pelo Espírito Santo. Ali acontece a libertação. E aqui, né, para a gente refletir um pouco, né, sobre isso, que a verdadeira libertação começa quando permitimos que Deus trate não apenas aquilo que fazemos, mas aquilo que nós somos, né? Perfeito. A libertação acontece quando nós, como diz a palavra, algumas ali rasgavam as suas vestes diante de Deus. Mas Deus quer que nós vamos diante dele rasgando o nosso coração. Então a gente chega diante do Deus Todo-Poderoso e fala: Senhor, eu me arrependo dos meus maus caminhos, eu me arrependo daquilo que eu estou fazendo, eu quero que o Senhor habite em mim. E aí começa um processo de transformação dessa vida. O Espírito Santo de Deus começa a habitar neste ser e começa a conduzir ele por outros caminhos. Essa pessoa, antes de conhecer a Jesus, andava segundo aquilo que ela achava que era certo, né? Andava segundo aquilo que aprendeu, às vezes, de família. Mas agora, quando tem um encontro real com Cristo, entrega a sua vida a Jesus, o Espírito Santo começa a habitar nesta pessoa e aí Deus vai começar a transformação segundo a palavra dele, segundo os propósitos dele, trazendo cura, libertação e aí adiante. E é interessante, né, você falando isso, eu lembro muito do Salmo 51, né, que Davi fala, né, Senhor, eu pequei contra ti, né, somente contra ti eu pequei. E é esse momento, né, onde a gente se quebranta diante do Senhor, né, e clama, né, a Ele por transformação, né, para que Ele restaure as nossas vidas. E como que as pessoas hoje em dia elas podem ter esse discernimento da parte de Deus, né, que elas precisam ser transformadas, porque às vezes a gente tem coisas que a gente carrega conosco mesmo, né, pecados de estimação ou coisas que vêm junto com a gente de vidas, né, de experiências passadas que a gente às vezes acaba acumulando para nós mesmos e, tá tudo bem, a minha vida segue desse jeito. Como é que a gente pode ouvir a voz de Deus? Perfeito. Né? Primeiro, temos que entender que quem convence do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Então, se você não conhece a Jesus, é o próprio Espírito Santo que vai trazer constrangimento. Eu creio que em certo momento na vida da pessoa ela tem um encontro real com Jesus. E isso pode acontecer de diferentes formas. Eu já vi casos de pessoas que estão num culto, que
de repente a palavra fala ao coração e essa pessoa entrega a vida a Jesus. Já vi casos de pessoas de forma inusitada, estava na praia, vendo o pôr do sol e de repente houve um constrangimento, um sentimento de arrependimento que precisava de mudar a vida e essa pessoa entregou a vida a Jesus. Já vi casos de pessoas que quase, né, chegaram ao leito de morte, vamos dizer assim, e aí entregaram a vida a Jesus. Então, cada pessoa é uma história diferente, mas o Espírito Santo de Deus ele é extraordinário. Deus, nosso Deus é criador dos céus e da terra e tudo que há. E ele, de forma específica, ele traz esse constrangimento para cada um de nós de uma forma diferente. Isso que é lindo no reino de Deus. Se você for ouvir a história de cada pessoa, cada um vai falar de uma forma diferente como foi um encontro com Jesus, como essa pessoa teve esse encontro real. E aí começa o processo de libertação. Porque a pessoa que não conhece a Jesus, a pessoa que não caminha com Jesus, quando peca, quando faz algo que Deus desaprova, essa pessoa às vezes não está nem aí. Ah, eu sou assim mesmo, eu acho que o mundo é desse jeito, eu acho que a sociedade caminha dessa forma, eu estou fazendo da forma correta algumas coisas, outras eu erro. Já aquele que teve um encontro real com Jesus, infelizmente, a palavra de Deus vai dizer, ainda comete alguns pecados, mas não se alegra diante do pecado. A palavra pecado significa errar o alvo. E aí essa pessoa vai começar assim, puxa, Senhor, pequei contra ti, me ajuda a melhorar nessa área, me ajuda a ter uma conduta diferente. E aí o Espírito Santo, dia após dia, né, vai trazendo transformação, essa pessoa começa esse processo. E é tão lindo que você conversa com uma pessoa que teve um encontro real com Jesus depois de algum tempo, depois de alguns anos, essa pessoa vai dizer assim, eu nem me reconheço mais, eu mudei muito nesses últimos tempos. E aí o símbolo do batismo, né, João? Porque a gente quando se batiza nas águas, dando uma pública profissão da fé, que agora não é mais do meu jeito, é do jeito de Jesus. Essa pessoa está declarando que ela morreu para as coisas velhas e agora ela vive para Cristo Jesus. Então, todos nós precisamos ter, em primeiro lugar, para ser libertos do pecado, um encontro real com Jesus. Nós precisamos declarar que nós queremos que ele habite, né, através do Espírito Santo em nós, trazendo cura, libertação, mudança de vida. Então esse é o maior sinal de libertação, é quando essa pessoa tem um encontro real com Cristo. Eu acho muito interessante, né, você falando isso. Eu lembro um pouco do meu testemunho, né, de como eu tive um encontro com Jesus, né. E às vezes eu conto para as pessoas e elas falam, nossa, a graça de Deus te alcançou. E nem eu tenho, às vezes, esse próprio entendimento, né? Mas para você ter uma ideia, né, resumidamente, em 2023 eu tinha uma vida, assim, bem, né, como as pessoas podem dizer, normal, né? Ia, barzinho, festas e tal. Mas um dia, quando eu estava passando por um momento difícil ali na minha vida e estava começando a ser incomodado pelas coisas que eu fazia, eu ouvi a voz do Espírito Santo dentro de uma balada. Dentro de uma festa, um silêncio total na minha cabeça. E ali eu tive um encontro com o Espírito Santo, né? Eu falei, que é isso? Tô ficando maluco, né? Mas aí, entre idas e vindas aqui na PIB, aqui na igreja, eu pude realmente ter esse encontro com Jesus, né? E aí foi discipulado, foi batismo, né? Mas é realmente quando a gente encontra ele, que ele convence, fala, olha, filho, você estava errando nessa área, você estava errando nesse ponto. Isso que você faz não estava legal. Por que você não muda isso? Eu te convido a fazer parte dessa, e eu vou fazer parte dessa mudança junto com você, né? E a gente já vai falar ali do que é libertação, né, segundo a Bíblia, mas eu acho que é importante as pessoas elas entenderem também que libertação é você querer, né? Sim. Ser liberto é você querer ser transformado. Jesus ele bate a porta, como diz a palavra, né? Abrimos a porta, ele entra e traz transformação. Então você que está nos assistindo, eu tenho certeza que, como o João relatou aqui, se você frequenta barzinhos, se você frequenta lugares e de repente nada daquilo preenche um vazio dentro de você, talvez o Espírito Santo está querendo mudar a tua história. Eu tenho certeza que se você abrir a porta do teu coração, Jesus pode transformar a tua história.
Ele pode completar este vazio que você sente. Esse vazio que você sente é tão grande que só pode ser completo pela presença de Deus. E aí realmente há uma nova vida, uma transformação tremenda de histórias. E é por isso que nós estamos aqui. Porque nós um dia, pela graça de Deus, nós abrimos o coração, nós entregamos as nossas vidas diante dele e ele começou essa obra tremenda de transformação. Eu acho que de ter esse discernimento, né, de que a gente precisa ser preenchido por aquilo que vem de Jesus, né? Ser Exatamente. preenchido pelo Espírito Santo e não ficar buscando nas coisas desse mundo, né? E ficar se amoldando, né? A própria palavra diz para a gente não se amoldar aos padrões daqui, mas se renovar, né? Renovar a nossa mente através do Espírito Santo, né? E quando a gente tem esse encontro com Jesus, é isso que acontece, né? Perfeito. Você acabou de citar um texto interessante, né? Romanos capítulo 12 vai falar exatamente isso. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. E não se amoldem, né, Os padrões aos desse mundo. padrões desse mundo, mas Transformar-vos pela renovação das suas mentes, para que sejam capazes de experimentar e comprovar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse texto ele mostra muito isso, né? No passado, ali em Levíticos, a gente ia ver que quando uma pessoa pecava, ela oferecia um sacrifício a Deus, um cordeiro, né? E ali, pelo aquele pecado. Mas já no Novo Testamento a palavra está nos convidando, você é esse sacrifício vivo, você se oferece diante de Deus, você entrega a sua vida. E uma vez que você entrega a sua vida diante de Deus, não tem mais jeito, não tem como pegar de volta. Agora não vai ser mais do teu jeito, vai ser do jeito do Senhor. E aí ele começa, isso é racional, eu creio que existe um Deus que pode transformar a minha história, mudar a minha vida, completar este vazio, eu vou entregar a minha vida a ele e ele vai transformar a minha vida. E aí ele começa um processo de transformação. A palavra ali usada é interessante no grego, sigmatizou. A palavra dá como uma forma. Antes era da tua forma, agora é da forma de Deus, é forma mesmo, né? Como se tem uma forma de bolo ali, né? Era do teu jeito, agora não é mais do teu jeito, é do jeito de Deus, para que seja capaz de experimentar e comprovar o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus e não a nós. Às vezes a gente não sabe nem o que a gente precisa, não sabe nem o que vai nos tornar seres ainda mais felizes, mas Deus te conhece. Ele viu você sendo formado no ventre da tua mãe e ele sabe tudo o que você precisa, ele conhece até quantos fios de cabelo você tem, ele sabe tudo o que você passa. E aí ele vai tocar em áreas da sua vida de uma forma tremenda. A palavra de Deus diz que ela é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Eu nem sei onde que fica isso, João, mas eu sei que ela toca em lugares onde homem nenhum consegue tocar, ela chega em lugares onde ninguém consegue explicar. Esse é o nosso Deus. Ele vai, através da palavra dele, transformar a tua vida, transformar a tua história, trazer libertação genuína das coisas desse mundo. E aí você vai ver que tudo é precioso, né? A família, talvez os negócios, viagens, tudo isso é muito bom. Mas não vai ser teu foco principal. Isso daí vai estar caminhando, né, paralelo a ti. Você vai notar que a tua felicidade vai ser buscar a face de Deus, vai ser buscar aquilo que Deus se agrada. Então, o teu foco vai ser justamente esse. As outras coisas vão ser assim só supérfluas até na sua vida. Sim, eu vejo muito isso, né, como a consequência, né, o poder do Evangelho da Graça de Deus, né. Eu lembrei também agora de mais um texto, é legal que a gente vai conversando, a gente vai lembrando, né, de várias passagens bíblicas onde o Evangelho transforma as nossas vidas, né. Eu lembro de Lucas 7, lá 37, da mulher pecadora, que ela teve ali um encontro genuíno com Jesus, e ela era uma mulher pecadora, uma mulher que carregava muitas mágoas, né, muitas malezas ali, e Jesus liberta ela, ela fala, seus muitos pecados estão perdoados, né? Ela foi liberta por Jesus, o próprio Cristo libertou ela, porque ela foi de encontro a ele, ela foi
de encontro aos pés de Jesus. Então, a gente ter esse entendimento de que a gente precisa se colocar diante de Cristo, é ali que a gente vai ser libertado, né? Daqui a pouco a gente vai para o nosso intervalo, né? Então, no próximo bloco a gente vai falar ali sobre o que é libertação, vamos ter mais algumas perguntas. Então você pode ficar aí com a gente, não sai daí, a gente se vê daqui a pouco. Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso Momento Resgate. A gente está aqui tendo um papo super legal sobre libertação, restauração e como Jesus pode transformar as nossas vidas e pode transformar a sua vida aí que está nos assistindo. A gente está aqui com o pastor Diego hoje numa posição um pouco diferente, né, pastor? Sim. Agora sendo entrevistado. E, pastor, eu queria que você respondesse agora uma pergunta, que é a seguinte: existe diferença entre mudança de comportamento e transformação espiritual? Perfeito. Mudança de comportamento, qualquer um pode ter, né? A pessoa às vezes tinha lá um hábito na vida de, por exemplo, comer tudo errado, daí muda, começa a ter uma vida saudável. Mas quando é uma mudança, uma transformação que vem do Espírito Santo, uma mudança que vem através de Deus, é totalmente diferente. A palavra de Deus vai dizer que em 1 Pedro 1,16, sejam santos porque eu sou santo. A palavra ali usada é separado. Santo significa separado. Ou seja, seja separado porque eu sou separado. Separado do quê? Do pecado. Por isso que a gente fala das coisas desse mundo. Então aquilo que antes te trazia alegria, comportamentos, né, que faziam você de repente se sentir bem, de forma natural o Espírito Santo vai começar a trazer incômodo. Então a pessoa às vezes fala assim, nossa, mas como assim, pastor? Como que vai acontecer isso? Eu sempre dou alguns exemplos. Por exemplo, quando você era pequeno, você gostava de brincar com um carrinho, né? Os meninos, as meninas ali talvez com bonecas. E por que você não brinca mais? Porque perdeu vontade, né? Amadureceu. Na fé é parecido. Tem momentos que você vai se deparar com situações que antes era um comportamento, algo natural para você, que através da presença do Espírito Santo na tua vida, aquilo vai perder importância. Você vai olhar e vai falar, nossa, eu gostava disso. Eu antes de me converter gostava muito de futebol, eu frequentava estádios, era fanático aí por um time. E dias atrás foi interessante, eu estive num estádio, ganhei o ingresso, fui lá assistir e cheguei atrasado até no jogo, coisa que eu não fazia no passado. E aí na metade do jogo eu fiquei ali pensando, o que eu tô fazendo aqui? Eu fiquei olhando aquilo assim, falei, nossa, perdendo meu tempo. Faltando, acho que uns 20 minutos antes do jogo acabar, peguei e fui embora. Tô falando que é errado você assistir jogo de futebol, mas no meu caso, aquilo que antes me deixava meu coração alegre, eu ficava tão feliz de estar ali, cultivava aquilo, hoje não tem mais importância. Quando nós temos um encontro real com Jesus, ele traz transformação, ele traz mudanças de hábitos, ele traz algo novo, e aquilo que a gente tentava tampar o vazio da nossa vida com coisas, com lugares, com práticas, quando Deus habita em nós, aquilo perde importância. Então eu diria que a verdadeira transformação que o Espírito Santo traz é diferente da mudança de comportamento com a força do seu próprio braço, com aquilo que você acha que é certo ou errado, isso é meio diferente. Eu acho interessante que a mudança de comportamento muitas vezes parte de nós mesmos, né? Mas a mudança espiritual é causada pelo próprio Espírito Santo. E eu acho que nesse sentido, às vezes, né, que a gente tem essa palavra, né, que a gente tem aqui no nosso momento, o resgate, né, que é onde o Espírito Santo nos resgata, nos restaura, faz algo novo ali nas nossas vidas e tira a gente de um lugar
que não era para a gente estar e nos coloca no centro da vontade de Deus, né? E falando um pouco disso, queria que o pastor respondesse como nasceu o culto resgate. Perfeito, exatamente isso. A gente crê que existe um Deus poderoso que transformou as nossas vidas e ele pode sim resgatar você aonde você está. Cada pessoa tem algumas mazelas na vida, cada pessoa tem algumas situações que às vezes ninguém conhece. Situações na infância, situações financeiras, situações às vezes dentro de casa, brigas, né, com o relacionamento, situações de complexos de inferioridade, ansiedade, depressão e tantas coisas. E existe um Deus todo-poderoso, sim, que pode te resgatar deste lugar, transformar a sua vida e aquilo que antes era dor, antes era sofrimento, ele pode pegar tudo isso e usar você para que outras pessoas também sejam resgatadas. Então é lindo, por isso que vem o nome resgate. Interessante que o nome surgiu, um dia eu estava orando, né, pedindo a Deus um nome para o culto de libertação, de cura e restauração na nossa igreja, e eu tive um sonho. Eu sonhei que via várias pessoas no mar agitado, se afogando, afundando, e vinha uma mão do céu e retirava essas pessoas deste lugar. Ali quando eu acordei, agradeci a Deus e entendi que o nome era para ser resgate. Ele pode resgatar. Ele pode trazer vida onde antes era morte. Ele pode trazer cura antes onde tinha doença. Ele pode trazer transformação na vida de uma família onde antes era destruição, brigas. Né? Até assim, às vezes a pessoa acha, puxa, não tem mais jeito. Tem jeito sim. Deus, ele é especialista em transformar vidas, em resgatar pessoas. Eu vejo isso na palavra de Deus. A gente acompanha ali, né, os evangelhos. Jesus é o mesmo. Jesus ainda é o mesmo. A gente vê diversas histórias de transformação, de cura. Ele ainda é o mesmo. Ele ainda continua realizando milagres, João. E você contou um pouco da tua história. Se a gente abrir assim para vários, né, vir aqui contar, cada um vai ter uma história de encontro com Jesus, de transformação de vida. Então por que você vai ser diferente? Não vai ser diferente. Se você crer em Jesus como o teu único suficiente Salvador, dizer para Deus, Senhor, habita em mim, começa a transformar a minha história, você vai ver que ele vai começar uma obra na sua casa, na sua vida. Mas você precisa dar passos de fé. Então eu quero já te fazer um convite, né? Todas as terças-feiras, na primeira igreja batista de Curitiba, na sede, Rua Bento Viana 1200, nós temos o culto resgate. Nesse culto a gente sempre está falando sobre transformação, sobre libertação, sobre temas que trazem, né, transformação para a vida das pessoas. Não é o culto em si, não é uma pessoa em si que está ali na frente que vai fazer algo. É Deus, é a presença do Espírito Santo. E eu creio que neste lugar a tua vida pode ser transformada. Então, se você está nos assistindo nesse momento, não é por acaso, talvez você até frequente uma igreja, mas tem áreas da sua vida que você sabe que ainda precisam ser tocadas por Deus. Venha para o culto resgate. Pastor, e eu acho interessante, né, você até respondeu agora uma das perguntas que eu ia fazer aqui, que é como funciona, né, o culto resgate na prática. E estando ali já há alguns dias ali no ministério, no culto, a gente pode ver, né, que é um culto voltado para abraçar pessoas, receber, acolher, fazer com que você se sinta parte de um corpo, de uma família, né? É um culto para você para ajudar você a se libertar de alguma coisa, a se curar, a ser restaurado por Jesus. E pastor, pensando um pouco nisso, como é que a gente pode acolher pessoas machucadas sem julgamento, né? Porque às vezes as pessoas elas vêm até a igreja, mas muitas vezes elas se afastam da igreja porque elas são julgadas, né? Tem pessoas ali, infelizmente, que acabam falando, né, da sua vida, falando das coisas que você fazia, e a gente começa a ter esse entendimento de que as coisas que eu fazia antigamente dizem muito do que eu sou hoje, né? Mas como é que as pessoas elas podem entender também, né, que quando Jesus entra na vida delas, né, elas são feitas uma coisa nova, né? Cristo começa a viver nelas. Então, como é que a gente pode receber essas pessoas sem julgar? Perfeito. Lembra que eu falei que está todo mundo no mesmo processo, né? Todos nós somos chamados para ter as nossas vidas transformadas por Deus.
E isso não vai terminar do dia para a noite, vai ser um processo até a vinda de Jesus ou até quando a gente morrer. Deus continua transformando. Às vezes ele começa a tocar em áreas da nossa vida que chamamos de pecados evidentes, né? São aqueles que todo mundo vê. Esse ele traz transformação, mas também ele começa a tocar em áreas onde ninguém vê, mas você sabe, e ele começa a trazer transformação também. Então ninguém tem o direito de julgar ninguém, esse é o primeiro ponto, tá todo mundo no mesmo barquinho. E quando eu falo de resgate, eu falo assim que aquela pessoa que foi resgatada de uma área da sua vida, vamos dar um exemplo, a pessoa antes era uma pessoa que tinha muita ansiedade, era uma pessoa muito deprimida. Deus vai trazer transformação na tua casa, na tua vida, vai trazer transformação nessa área. O que ele vai te desafiar depois? Para que você também dê a mão para o próximo. Então, por exemplo, João, se uma pessoa hoje chega num culto e fala assim, pastor, eu tenho problemas na minha vida financeira. Às vezes eu não vou acompanhar essa pessoa. Eu vou passar para um discipulador, para alguém cuidar dessa pessoa, quem foi tratado nisso. Ele é o especialista. Ele já sentiu aquela dor. Então essa pessoa vai abraçar, vai acolher de uma forma diferente. Quem melhor para acompanhar uma pessoa do que alguém que já foi curado daquela área? Então o acolhimento ele acaba sendo mais aconchegante, né? Quando você se depara diante de uma pessoa que está passando por uma situação que você já passou, já venceu pela graça de Deus, você tem um pouco mais de compaixão, de misericórdia por aquela vida, porque você sabe aquela dor, né? Como dói aquela dor. Então é isso que nós fazemos nesse culto. Procuramos sempre encontrar as pessoas certas para cada situação. Ah, muito legal. E pastor, é interessante isso porque as ovelhas elas não podem andar sozinhas, né? Elas têm que andar sempre no rebanho, né? Fazendo parte ali do rebanho, ouvindo a voz do seu pastor e o nosso pastor que é Jesus. E assim, como as pessoas elas ajudam umas às outras a se libertarem, né? Dos seus pecados, às vezes dos seus problemas, a serem resgatadas, né? E como é que essa pessoa pode entender essa que foi ajudada, que foi resgatada, como é ser livre em Cristo, né? Porque às vezes no mundo a gente acha que é livre para fazer todas as coisas e quando a gente entra numa igreja, a gente aceita Jesus, nós estamos presos àquilo, nós temos que seguir umas regras, né? Mas como é ser livre em Cristo, né? A verdadeira liberdade, eu gosto de pensar, é a liberdade de fazer o que eu não quero, né? Quando eu sou verdadeiramente livre é quando eu não sou escravo do meu próprio desejo, eu não sou escravo da minha própria vontade e eu posso negar aquelas coisas que eu sei que não me fazem bem, apesar de eu querer muito, mas o Espírito Santo entra dentro de mim e fala, olha, isso não faz bem para sua vida, isso não faz bem para você. E você ser livre, eu entendo que é você negar a si mesmo, né? Você falar não para você e sim para Jesus, para o desejo, para a vontade dele. Perfeito, é isso mesmo. E eu vejo assim, o nosso Deus, ele é pai. Eu sou pai também, tenho 2 pequenininhos, você que é pai ou mãe, você vai entender um pouco o que eu estou dizendo. Às vezes o teu filho quer algo, mas você sabe que aquilo vai fazer mal. Você sabe que aquilo não vai ser bom na vida dele. O que você faz? Você não deixa, você ensina. O nosso Deus é a mesma coisa. Às vezes você tem coisas que você quer para você, tem situações que você quer se colocar, e Deus não quer isso para a tua vida, porque Ele te conhece, Ele sabe tudo o que você precisa. Então, essa confiança, quando nós entregamos a vida a Jesus, lembra que eu citei lá Romanos 12? Do amoldar, do transformar, Deus amolda, Ele transforma, Ele vai pegar você e vai começar a te moldar, conforme aquilo que Ele sabe que é bom para a tua vida. Então, a palavra de Deus também diz assim, né, que se nós, né, se um filho pedir pão ao pai, ele vai dar pedra para comer? Se um filho pedir um peixe, você vai dar uma cobra para ele? Se a gente que é mau, que é pecador, não faz isso com os nossos filhos, Deus vai fazer isso com nós? Ele cuida, ele sabe o que nós precisamos. Acontece que às vezes a gente é rebelde, como um filho também, né? Às vezes a criança não entende, tá lá com os pés descalços, num frio, no gelado, o que o pai fala? Filho, vai colocar o chinelo.
A criança, não, tá bom, sim, eu quero. Mas o que o pai está vendo? Vai trazer consequência. Essa criança pode ficar doente, não faz bem. E aí, às vezes, você vai falar, filho, coloca o chinelo, e a criança não quer. Daí, o que acontece? Às vezes, o pai vai dar uma puxada na orelha, vai falar, eu já falei, coloca o chinelo. Tô dando um exemplo aqui. Às vezes, você tem alguns comportamentos, algumas áreas da sua vida precisam de transformação. E aí, o Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus também, vai começar a tocar em áreas da tua vida. E você vai notar assim que aquilo que você achava que era certo é Deus falando, não é uma religião, algo obrigatório, alguém falando, agora não faça mais isso. Não, é o próprio Deus que vai ministrar no teu coração. E eu acho tão lindo isso, porque para algumas pessoas, já vi um exemplo, por exemplo, né? Uma pessoa uma vez me falou, pastor, eu não uso brincos, eu não uso maquiagem forte, porque isso me remete à minha vida passada e o Espírito Santo me incomoda não fazer isso. Já outra pessoa usa brinco, maquiagem, não tem problema nenhum. Só que para aquela pessoa, o Espírito Santo tocou o coração de tal forma que ela não. Então é para ela se abster disso. Então a gente nota como o Espírito Santo conhece cada um de nós, sabe aquilo que nós precisamos, e aí ele vai moldando, ele vai aperfeiçoando, vai trazendo santificação. Então eu creio que se você realmente entregar a vida a Jesus, declarando que ele é o teu único, suficiente Salvador, como eu disse aqui, você vai ser selado pelo Espírito Santo. E ele vai começar um processo de santificação na tua vida, moldando, transformando, mudando áreas da sua vida. Mas você vai começar a viver os melhores tempos da tua vida. Porque ele é pai, ele sabe aquilo que você precisa, sabe aquilo que você sonha, deseja, e você realmente vai ter uma completa felicidade, porque longe de Deus é muito triste. Há um vazio espiritual muito grande, que não pode ser completado por nada que esse mundo nos oferece. Amém, pastor, amém. E talvez você esteja, né, passando por algumas batalhas, passando por algumas coisas e tá se vendo sem saída, né? Não tá olhando aquela luz no fim do túnel, mas eu convido você agora a olhar para Jesus, né? Olhar para aquilo que ele tem para fazer de novo, de bom na sua vida, né? Não é, pode ser uma batalha silenciosa, mas Deus ele ainda está te vendo, Deus ele está escutando as suas orações. Você só precisa se colocar diante dele, né? Apocalipse 21:5 vai dizer que eis que faço nova, né, pastor, todas as coisas. E Jesus deseja fazer algo novo na sua vida. Aquilo que você era, você não precisa ser o resto da sua vida. Você pode ser algo novo, você pode ser restaurado, você pode ser reedificado por Jesus para ser uma ferramenta, um instrumento do reino de Deus aqui nessa terra. E assim você também, por aquilo que você passou e foi transformado, pode ajudar outras pessoas, né? E queria que o pastor agora, né, nos desse uma frase, uma reflexão final, para que a gente possa ter isso em casa, né? Guardar nos nossos corações, né, sobre como Jesus transforma as nossas vidas. Jesus está vivo, ele continua transformando vidas. Por onde ele passa, pessoas são transformadas. Eu tenho visto isso na minha vida, na vida de outras pessoas, e eu quero te dizer, esse vazio pode ser completo sim pela presença de Deus. Eu não sei o que aconteceu na tua vida. Talvez pessoas te machucaram, pessoas até tentaram, né, cuidar de você, mas te machucaram. Situações se levantaram, né, e você não se sente feliz. E eu falo às vezes, né, tem pessoas que acham assim, o dinheiro vai me trazer felicidade. Quando as pessoas com posses que têm o mesmo sentimento, não é o dinheiro, meu irmão. Eu tenho certeza que se você começar a buscar a face de Deus, ele vai mudar sim a tua história. E você vai ser mais um que vai poder contar um testemunho daquilo que o Senhor fez na tua vida e aquilo que ele quer fazer através da sua vida. Eu creio que você pode ser mais um que hoje, aonde dói, se você dar o espaço, né, e crer em Jesus como teu único suficiente Salvador, o que é dor na tua vida hoje, ele pode fazer isso se transformar em algo bom para que outras pessoas também sejam resgatadas através da tua vida. Então, faça parte, né? Venha para o culto resgate, venha fazer parte
de uma igreja, que eu creio que Deus quer transformar você. Amém, amém. Queria que você agora na sua casa fechasse seus olhos, né? Colocasse a mão no seu coração e clamasse agora a Jesus. Nós vamos orar encerrando esse momento, encerrando esse programa, que você possa estar nos visitando lá no Culto Resgate. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por esse programa. Obrigado, Deus, pelo seu Espírito Santo, Pai, que habita em nós, Pai, e nos direciona todos os dias. Eu clamo, Senhor, para que essas pessoas que nos assistiram hoje, Pai, para quem está nos ouvindo, Jesus, seja alcançado, Pai, pelo teu amor. Que eles possam se sentir abraçados, acolhidos, Pai, resgatados, Pai, daquilo que tem afligido tanto a eles, Jesus. Amém. Pai, eu peço que o Senhor abençoe, derrame a graça sobre graça na vida dessas pessoas, Pai. Abençoa, Senhor. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Esse foi o nosso Momento Resgate de hoje. Aguardo você na próxima terça-feira e aguardo você no Culto Resgate aqui na PIB de Curitiba. Até mais.